Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós. Que bom reencontrá-lo aqui nessa breve meditação que hoje tem o tema Senhor. O texto bíblico que nós estamos usando hoje é o de Filipenses capítulo 2. É do versículo 5 até o versículo 11, que diz: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, submetindo-se em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que, no nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre, dos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é realmente um hino cristológico que está na carta de Paulo aos Filipenses. Lembrando que a carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta que Paulo escreveu na prisão, a segunda prisão que teve em Roma. A primeira foi uma prisão domiciliar, mas a segunda foi uma prisão de grandes suplícios, dificuldades, de grandes limitações. Mas o que é interessante é que ele tem uma afinidade tão grande com essa igreja de Filipos, que ele mesmo havia fundado, que ele o tempo todo anima o povo de sua igreja, da igreja de Filipos, a se alegrar no Senhor. Portanto, a alegria é o tema mais consistente, é o tema mais repetido, é o tema enfático desta carta. Agora, nesse versículo 5 que diz, que começa exatamente assim: tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Às vezes a primeira impressão que a gente tem, sentimento é alguma coisa assim, muito passageira. Eu senti agora uma alegria. Eu senti uma simpatia por você. Eu senti isso, aquilo, outro. Bom, sentimento parece que é uma coisa muito ligada às emoções. Então, sem querer dar grandes justificativas, me parece que esta não é a palavra mais indicada de acordo com o original. Porque em muitas outras versões ou traduções das Sagradas Escrituras, a palavra sentimento não é usada aí, sim, mas atitude. E faz uma diferença muito grande, porque atitude não é uma coisa vazia, não é uma coisa passageira, não é uma coisa ligada à emoção. Atitude é uma decisão. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele deve ter uma atitude semelhante à atitude de Jesus. Mas qual foi a atitude de Jesus? Ele mesmo descreve nos versículos seguintes, como, por exemplo, está dizendo assim, tendo o mesmo sentimento ou atitude, tendo consciência de quem você é, de quem você e aonde você está, em que posição você está. Ora, no caso, Jesus Cristo tinha consciência que era Deus, que é Deus, que ele, apesar de ser Deus, ele tinha consciência disso aí e ele se esvaziou. Então, o que ele está dizendo é que a gente deve ter atitude e ter uma consciência de que, como salvos e como crentes verdadeiros no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já adquirimos uma posição de não sermos mais escravos do pecado e não estarmos mais debaixo de condenação, porque não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Cristo nos libertou do império do pecado. Cristo nos deu essa liberdade. Então, por causa de Cristo, nós temos uma posição que nós devemos ter consciência disso aí. Somos filhos de Deus, não meras criaturas.
já libertado das garras do diabo e deste mundo, para viver debaixo de um novo senhorio. É uma casa que agora tem um novo dono. É o nosso corpo e a nossa vida. Não é mais o diabo, nem o mundo, nem o império da carne que habita em nós, mas o Santo Espírito do qual estamos selados para o dia da nossa redenção. Então o cristão não pode perder essa consciência, não é, de quem ele é, da posição em que ele está. Agora preste a sua atenção. Jesus Cristo tinha perfeita consciência que era Deus e da posição que ele tem. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, não era um julgamento. Ele tinha consciência que realmente é Deus, mas ele se tornou homem. Então ele tomou a atitude de se esvaziar, esvaziou-se a si mesmo, como diz o versículo 7 e o versículo 8, esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se a uma circunstância tão limitada de ser humano que humilhou-se até experimentar a morte. E a morte da forma mais ignomínia possível, mais vergonhosa possível, mais trágica possível, mais infame possível, que foi a morte de cruz. Veja então, tendo consciência de quem ele é, ele não usou esse privilégio, não usurpou ser igual a Deus, ele realmente é igual a Deus, mas ele não usou dessa posição. Ora, eu acho muito engraçado quando uma pessoa diz assim, você me respeite. Ora, respeito não se impõe, respeito se conquista, se tem. Conhece aquele fato das pessoas dizerem assim, você sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? Quer dizer, dando uma carteirada no outro? Não. Jesus não deu carteirada em ninguém. Eu sou Deus, mas ele ficou dizendo, eu sou Deus, olha, vocês me respeitem, vocês tenham cuidado comigo, etc. Não, nada disso. E ele se tornou igual a nós, exceto no pecado. Homem limitado, sujeito à fome, à sede e às demais necessidades humanas, ele tornou-se tudo por amor a nós. Ele se apresentou ao Pai voluntariamente para cumprir esta missão. Ele não ficou dando carteirada em ninguém, entendeu? Então ele humilhou-se e esvaziou-se a si mesmo, diz o texto nesta carta de Paulo aos Filipenses. Não é? E depois, por último, ele diz assim, e tornando-se obediente até em tudo, obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus Cristo fez isso porque ele tinha um objetivo. E nesse objetivo, para cumpri-lo, ele precisou obedecer o Pai. Ele se prontificou e obedeceu em todo momento até a morte. E a pergunta que a gente faz agora é o Senhor, por que ele fez isso? Para que todo joelho se dobre diante dele. Ele é o Senhor de todos e tudo. Então, por que é que eu vou tomar uma atitude de ser igual a Cristo para morrer na cruz? Não precisa. Não precisa isso. Mas pelo menos até a morte eu preciso ter consciência de quem eu sou, de que não devo me arrogar desse privilégio, dessa posição, para humilhar qualquer pessoa ou para sobrepor-se sobre qualquer pessoa, mas para servir. Foi isso que Jesus fez. Veio para servir e não para ser servido, e mesmo que isso signifique um esvaziamento de si mesmo, uma atitude de humildade, verdadeira humildade, não a humildade aparente ou apenas de fala, mas uma humildade real. E a obediência, porque ninguém realmente é obediente, ninguém tem essa atitude semelhante de Cristo, se não estiver disposto a obedecer. Obedecer a santa palavra de Deus com o objetivo de testemunhar que Jesus é Senhor. E isto para a glória de Deus Pai. Ou seja, fazer isto, sobretudo,
para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Pastor Silas Rebouças Nobre, sempre presente aí no YouTube, você nos procure, nos visite, nos indique, que Deus abençoe e até uma próxima meditação, em nome de Jesus, amém.